Todo mundo que trabalha com Canal Dark sabe que nós precisamos alinhar qualidade com velocidade na produção. Até ano passado o pessoal ainda acreditava naquilo de canal Dark preguiçoso, de modela um canal dos Estados Unidos e traz pra cá, mas hoje em dia, depois do YouTube derrubar um monte de canal mal feito, o pessoal já percebeu. Canal Dark precisa ser bem feito. Não é só porque você não aparece que pode ser genérico, pode ser feito de qualquer jeito, pode ser feito com uma automação de cabo a rabo. Não, não pode, todo mundo já sabe isso. Mas sim, nós precisamos fazer os canais de forma rápida. E tem como sim, aliando metodologia e ferramenta, é super possível fazer canais Dark bem feito de forma rápida. E é isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Uma das formas de você fazer um canal Dark bem feito e rápido. Então, antes de eu te mostrar como fazer isso, já vou pedir para você curtir esse vídeo aqui e se inscrever aqui no meu canal, porque nesse canal eu falo exatamente sobre isso. Como é que você pode trabalhar com o YouTube sem precisar aparecer através dos canais Dark? Então, já ativa o sininho e vamos para o conteúdo do vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre nós estarmos no melhor momento para trabalhar com o canal Dark, e isso é sem dúvida, tá? Também vou te falar o que é que você precisa para conseguir fazer o canal Dark bom e rápido, e vou te mostrar uma das formas que a gente usa para fazer os canais. Só antes, deixa eu te mostrar o que eu vou te ensinar, né? Dá um ligue na qualidade do vídeo que você consegue fazer de forma bem rápida. Há mais de 100 anos, um filósofo alemão escreveu uma coisa que explica com precisão o que você faz hoje no feed. Ele disse que a maioria das pessoas não tem valores próprios e carrega só os valores que o rebanho ao redor permitiu. O nome dele era Nietzsche. E se você abriu qualquer rede social hoje... Depois, mais pro final do vídeo, eu passo um pouco mais para vocês verem, mas já deu para ver, né? Já deu para ter uma noção da qualidade do vídeo e a gente consegue fazer de forma rápida usando ferramentas modernas. Esse, por exemplo, eu fiz usando o Flow com o recurso de consistência de voz. Se você já tem a minha ferramenta de automação do Flow, aquela ferramenta gratuita que eu entrego para os inscritos, que gera todos os vídeos automaticamente, só você colocando uma lista de prompts, já está atualizado, tá? Ela atualiza sozinha. Você já tem lá o recurso de escolher a voz consistente. Vou te mostrar nesse vídeo como usa. Se você ainda não tem a minha extensão do Flow, é só você clicar no primeiro link da descrição, que é o meu WhatsApp, e me pedir a extensão do Flow, que eu envio gratuitamente para todos os inscritos. Ela é uma mão na roda para a gente trabalhar com canais Dark, tá? E por que é que a gente está no melhor momento para trabalhar com canais Dark? Bom, justamente por conta das ferramentas. A gente consegue criar os nossos vídeos com velocidade e qualidade. Antigamente, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, os canais Dark já existiam, tá? Esse é um mercado bem consolidado que a gente tá. Só que antes não tinha ferramenta de inteligência artificial. Como é que as pessoas faziam? Bom, elas realmente contratavam pessoas para escrever o roteiro, contratavam narradores para narrar o vídeo, contratavam imagens, vídeos de banco de imagem, então era um trabalho bem manual, já existia, já dava dinheiro, mas demorava muito de fazer com qualidade. Hoje em dia não é mais assim. Usando as ferramentas certas e a metodologia certa, você consegue fazer um vídeo com qualidade e muito mais rápido. Então hoje em dia a gente tem escala, a gente consegue ter 2, 3, 5, 10 canais Dark e somar a renda de todos eles. Então hoje é o melhor momento para você trabalhar aqui com o YouTube sem precisar aparecer com os canais Dark. Só tem uma atenção que você precisa ter, tá? O YouTube está desmonetizando os canais mal feitos, tá? É aquilo que a gente chama de caça às bruxas. O YouTube está tentando pegar aquele pessoal que automatiza o canal inteiro. Tem gente, não sei se você sabe, mas que escreve o título do vídeo, aperta um botão e o vídeo sai pronto. Isso o YouTube não quer, tá? Porque o vídeo sai mal feito, o vídeo sai de qualquer jeito, isso atrapalha o ritmo da plataforma. Então o YouTube está desmonetizando canais assim. Então, aquele jeitão que o pessoal ensinava, sabe, até o final do ano passado, e tem gente que ainda ensina. Canal com uma imagem só, sim, o pessoal ensinava isso, sabe? Fazer o vídeo inteiro com uma imagem só. Isso não pode aqui no YouTube, tá? Isso é contra a política de monetização do YouTube. Aqui no YouTube a gente precisa de conteúdo de qualidade para ensinar ou entreter. Quando a gente monetiza um canal e entra para o programa de parcerias do YouTube, a gente concorda com o termo, que é a política de monetização. E isso tá escrito lá. Muita gente não lê, mas tá escrito lá, tá? Então aquele canal copia e cola, a famosa modelagem preguiçosa. Você encontra um canal que tá fazendo sucesso em outra língua e traz para sua língua. Isso também não pode, tá bom? E qualquer canal que pareça ser produzido em massa. Repara que tá escrito
pareça, tá? Então, mesmo que você faça tudo manual, mas se todo vídeo seu for exatamente igual, todo vídeo seu seguir exatamente o mesmo modelo, o YouTube vai achar que é uma automação fazendo. Então, isso não pode estar lá nas políticas de monetização do YouTube também. Qualquer canal que tenha baixo esforço ou pouca diferença entre os vídeos, o YouTube pode considerar que é um canal automatizado e, por conta disso, remover a sua monetização. Quais pontos que a gente tem que se atentar muito? Olha, principalmente esses 4, tá? Título, thumb, roteiro e edição. Se os seus títulos seguirem sempre o mesmo formato, o YouTube pode desmonetizar o seu canal. Se a sua thumb seguir sempre a mesma estruturinha, thumb sempre igual, o YouTube pode desmonetizar o seu canal. Se o seu roteiro seguir sempre os mesmos passos, sempre a mesma estrutura de roteiro, sempre 7 blocos, se os seus roteiros no final das contas usarem sempre o mesmo modelo, o YouTube vai desmonetizar o seu canal, tá bom? E, por último, a edição. Se o seu processo de edição for sempre igual, o YouTube também pode desmonetizar o seu canal. Justamente por isso existe metodologia, tá? Para você conseguir acelerar o processo de produção sem deixar os vídeos sempre iguais. Tem técnica para isso, pessoal. Então dá sim para você produzir vídeos bons, com qualidade, com velocidade, sem cair nisso daqui de baixo esforço ou pouca diferença entre os vídeos. Você não pode deixar o seu vídeo parecer ser feito em massa, senão você vai ter problemas com o YouTube. E tá, então o que é que você precisa para criar os seus vídeos e realmente conseguir trabalhar com canais Dark? É 3 coisas principalmente, tá, pessoal? Você precisa de uma metodologia, ou seja, você precisa de um passo a passo como fazer. Você precisa de ferramentas, tá? Você precisa de ferramentas que acelerem a sua produção. Você precisa automatizar a parte certa. Igual a minha ferramenta do Flow. Eu automatizo a geração de imagens e vídeos. Isso, se você fosse fazer manualmente, seria basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Você já faria de forma automática, só que você estaria ali na frente do Flow perdendo 1, 2 ou 3 horas fazendo isso. Isso não precisa, isso não acrescenta trabalho criativo no vídeo. Então isso você pode automatizar sem problema. O que é que você não pode automatizar? Você não pode automatizar aquilo que tem trabalho criativo. Ou seja, título, thumb, escolha do tema, ideia do vídeo, isso é com você. Isso tem que vir de você. Se você deixar isso para IA, vai ficar tudo igual. E por fim, a mentalidade. Muitas pessoas não dão certo no YouTube simplesmente porque não estão com a mentalidade certa. Eles não têm constância, eles não mantêm a frequência, eles desistem no primeiro desafio, posta uma semana, não tem view e já quer trocar de nicho. Gente, isso tudo vai te afastar de dar certo trabalhando no YouTube. Você precisa saber que canais Dark é um trabalho de médio ou longo prazo, ou seja, você precisa separar de 6 a 12 meses para isso dar certo. Se você quer ganhar dinheiro esse mês, canal Dark não é o caminho, tá? Você precisa separar de 6 a 12 meses. Mas quando os resultados vierem, aí sim vai compensar muito, porque é cumulativo. Você consegue ter 2, 3, 5, 10 canais e você vai ganhar dinheiro com todos eles. Ganhar dinheiro com AdSense, ou seja, o YouTube nos paga por visualização e também ganhar dinheiro vendendo nos nossos canais. E aí sim a gente vai ganhar muito dinheiro. E se você tiver em dúvida em como você consegue começar a trabalhar com canais Dark do jeito certo, eu vou te convidar a clicar no primeiro link da descrição e me perguntar sobre o meu curso. O meu curso são de aulas gravadas onde eu ensino exatamente isso, como você consegue trabalhar com o YouTube sem precisar aparecer. Ensino a minha metodologia para criar e monetizar canais Dark aqui no YouTube. Sempre do jeito certo, tá? Eu ensino como fazer, mostro as ferramentas, também disponibilizo algumas ferramentas para os alunos. No estilo dessa ferramenta do Flow, que automatiza a geração de imagens e vídeos, que eu disponibilizo para todos os inscritos, tem algumas que eu disponibilizo só para os meus alunos. E essas ferramentas, junto com a metodologia, te mostram o caminho certo e rápido para você trabalhar com o YouTube. Lembrando que não é copia e cola, não é um método preguiçoso de fazer, não, tá? Eu ensino como a gente faz aqui na minha empresa. Então, é como trabalhar como criador de conteúdo sem precisar aparecer. Ensino sobre planejamento de canal, cada uma das etapas, e ensino sobre execução também, cada uma das etapas, para você conseguir planejar e executar o seu canal Dark. Então, se você quer trabalhar com isso, você pode clicar no primeiro link da descrição, me perguntar sobre o meu curso, que eu te explico como funciona. E caso você queira um acompanhamento, eu também tenho uma mentoria individual. Na mentoria, eu vou traçar um planejamento para você começar a trabalhar com canais Dark. Se você tiver interesse, também é só clicar no primeiro link da descrição e me perguntar sobre a mentoria que eu explico como funciona. Então, sendo pelo curso de aulas gravadas ou pela mentoria, que é acompanhamento, é só me chamar lá que a gente conversa. E agora eu vou te falar
como é que você vai fazer um bom vídeo de forma fácil e rápida? Bom, primeiro você tem que pensar nas etapas de criação. Você tem que entender que tem a etapa do planejamento e a etapa da execução. A etapa do planejamento é onde você vai criar toda a base do seu canal e o direcionamento estratégico. É nessa etapa que o seu canal nasce de verdade, tá? Você precisa de tudo isso daqui. Fazendo isso direitinho, na hora da execução fica muito mais fácil de trabalhar. Se você não tem um bom planejamento, você tem que ir decidindo as coisas enquanto você vai fazendo o vídeo. Aí fica complicado, né? Fica demorado. Agora, se antes de você começar a executar, você traça o seu plano, você cria o planejamento do seu canal, fica muito mais fácil. É nessa parte, por exemplo, que você vai criar os prompts e as estruturas de roteiro. Aí fica muito mais fácil você criar os seus vídeos. Depois do planejamento vem a execução em si. E a execução a gente divide em mais duas partes, que é a parte da estratégia, que é onde você vai fazer tema, título, thumb e ideia do vídeo, e a parte da rotina de criação mesmo, né? Que é aqui você vai fazer os roteiros, os assets, né, do vídeo, e a edição. Os assets do vídeo é tudo aquilo que vai no seu vídeo em si. Narração, imagem, vídeo, música, textos, elementos visuais. Tudo que compõe o seu vídeo são assets. A gente cria usando inteligência artificial. E depois vem a narração. Qual é o grande problema das pessoas? É que elas dão pouca importância para isso daqui e muita importância para isso daqui. Sendo que, na verdade, o que vai definir se o seu canal vai crescer ou não é isso daqui. É a parte estratégica. É o tema que você vai escolher para os seus vídeos, é o título, é a thumb e a ideia do vídeo. É isso que define se o seu vídeo vai fazer sucesso ou se ele vai flopar. Então, nessa parte aqui de cima, você tinha que pôr 80% do seu esforço, porque é isso que importa para o seu canal dar certo. Só que a maioria das pessoas inverte a situação. Elas fazem isso daqui rapidinho e passam 80% do tempo criando imagem, criando vídeo e editando. Eu conheço pessoas que passam 3, 4, 5, 10 horas criando imagem, criando vídeo e editando um vídeo. Isso é insustentável, pessoal. Como você vai dedicar para a parte que realmente importa se você passa 5 horas gerando imagem, vídeo e editando seu vídeo? Não tem como. É justamente aqui que entra a parte das ferramentas. Essa parte aqui não precisa de criatividade. Essa parte aqui é basicamente Ctrl+C, Ctrl+V. Por isso que nós temos ferramentas para automatizar essa etapa do processo. Inclusive, se você quiser a minha ferramenta do Flow, é só clicar no primeiro link da descrição, me pedir que eu te envio de graça mesmo para todos os inscritos do canal. Com essa ferramenta você consegue colocar todos os seus prompts, gerar as imagens, depois os seus prompts de vídeo e gerar os vídeos a partir daquelas imagens. Lembrando agora que a minha ferramenta já tem o recurso de consistência de voz no Flow. Então, quando você quiser gerar vídeos com consistência de voz, é só você colocar no final o nome da voz que ela gera também. Vou mostrar em prática funcionando daqui a pouquinho, mas se você quiser depois assistir esse vídeo aqui, nele eu explico exatamente como você cria vídeos com Flow usando a minha ferramenta. Lá eu expliquei de forma bem completa. No vídeo de hoje eu vou focar na parte de consistência de voz, que não tinha ainda e a gente atualizou e agora tem. Então, resumindo, essa parte aqui precisa ser rápido de fazer para você poder focar nessa parte aqui. Se você está gastando muito tempo aqui, vai sobrar pouco tempo para a parte estratégica e aí o seu canal vai ser difícil de deslanchar. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou ensinar exatamente isso. Como você pode criar assets e fazer edição simples e rápido com muita qualidade. Bom, primeiro que você vai precisar de uma IA para otimizar o fluxo, né? ChatGPT, Claude, Perplexity, e esse chat consegue otimizar as coisas para você. Ele consegue analisar o seu roteiro, dividir o seu roteiro, criar os prompts de imagem, criar os prompts de vídeo e criar as quebras de edição. Esse material eu vou te entregar, tá? Eu criei um prompt para cada uma dessas etapas e aí você joga na sua IA junto com o seu roteiro e aí então ela vai fazer cada um desses itens. Se você quiser esses prompts, me chama lá no WhatsApp e me pede que eu te envio. É só você falar que você veio desse vídeo aqui e que é o material da aula. Aí eu te envio também de forma gratuita, tá? E aí depois dessa etapa, a gente usa o Flow com consistência de voz. A gente já faz direto no Flow as imagens, os vídeos e a narração. E aí fica tudo sincronizado. Lá na parte da edição vai ser basicamente colocar um vídeo depois dos outros, colocar os efeitos, as quebras de edição e o seu vídeo vai estar pronto, de forma simples e rápida e um vídeo de bastante qualidade. E só reforçando, para esse processo ser rápido, você vai usar a nossa ferramenta do Flow que faz a geração automaticamente. Se não tem, só me pedir que eu te envio.
Agora vamos para a prática. Primeiro passo é lá na IA de chat para ela gerar tudo isso para a gente. E o segundo passo é no Flow para ele criar imagens, vídeos e narração. Então vamos lá, eu uso o Claude, tá? Mas pode ser qualquer IA de chat. Pode ser o ChatGPT, o Perplexity, o Gemini, o Grok, todos vão dar certo. Mas eu gosto do Claude porque por enquanto ele é o modelo mais inteligente que tem. Primeiro passo que você tem que fazer é colocar o seu roteiro. Com base no seu roteiro é que a inteligência artificial vai dividir ele e gerar os prompts de imagem e de vídeo. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer também é colocar o planejamento do meu canal. É um arquivinho que tem todas as informações do meu canal. Isso ajuda a inteligência artificial a ter contexto e trabalhar melhor nos prompts. E aí aqui a gente tem que fazer o seguinte, se o seu roteiro já foi pensado para ser usado no Flow, como é que a gente faz isso? É só na hora de você escrever o seu roteiro, você adicionar esse arquivo aqui. Esse arquivo vai instruir a sua inteligência artificial a escrever o seu roteiro já de um jeito melhor para o Flow, tá? Mas se você não fez assim, não tem problema, tá? Esse roteiro que eu adicionei aqui não foi criado pensando nisso. Não tem problema, esse roteiro mesmo que eu subi aqui não foi escrito pensando nisso. O processo que eu estou te mostrando serve para qualquer roteiro. O que a gente vai fazer é subir esse prompt aqui e também esse outro prompt que ajuda na divisão do roteiro. Então, subi o meu roteiro, subi o planejamento do meu canal e vou subir mais dois prompts. Um que é um guia de escrita e outro que é um guia de divisão de roteiro. Então, eu vou subir aqui. Guia de escrita, subiu aqui. E agora, o guia de divisão do roteiro, que eu subi aqui. Já estou com todo o material que eu preciso para começar. Meu roteiro, planejamento do meu canal, o guia de divisão de roteiro e o guia de escrita. E aí o que eu vou fazer é colocar esse prompt aqui. Não se preocupa que todos esses prompts estão no material dessa aula. É só você me chamar lá no WhatsApp que eu te passo tudo, tá? O que esse prompt faz? Ele está pedindo para ele analisar o meu roteiro, analisar o material que eu subi para ele e reescrever o meu roteiro sem mudar o conteúdo, mas de forma a cada segmento ter mais ou menos 8 segundos. Isso vai facilitar bastante na hora de você fazer a divisão. Então ele vai reescrever o roteiro para conseguir dividir e na hora da gente gerar os vídeos já ficar certinho. Beleza, o Claude reescreveu o meu roteiro, agora de uma forma que ele vai conseguir dividir de forma fácil, sem alterar muito o conteúdo. E é exatamente isso que eu vou pedir para ele. Agora que ele já reescreveu, eu vou pedir para ele fazer a divisão para mim em blocos. E aí ele vai dividir o roteiro em blocos de 8 segundos. Lembrando que se na hora que você for escrever o seu roteiro, você já colocar esse guia aqui que eu vou disponibilizar para vocês, a sua inteligência artificial já vai escrever o seu roteiro do jeito certo para o Flow. Então você não precisa dessa primeira etapa de reescrita. Daí você só precisa subir esse guia aqui, que é um guia de divisão do roteiro, e vir direto para essa etapa para a inteligência artificial dividir o seu roteiro em blocos de 8 segundos. Bom, terminou a divisão. Ele dividiu o roteiro em segmentos de mais ou menos 8 segundos. Agora o que eu vou pedir para ele é para ele criar os prompts de imagem. Depois ele vai criar os prompts de vídeo e a gente vai gerar tudo isso junto lá no Flow. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou pedir para ele criar os prompts das imagens e dos vídeos. Eu posso pedir primeiro para ele criar das imagens e depois dos vídeos, especialmente se for outra inteligência artificial. Mas se for o Claude, ele consegue fazer tudo de uma vez mesmo, tá? E é isso que eu vou pedir. Para ele criar os prompts das imagens e dos vídeos, tudo de uma vez. Uma coisa que eu faço sempre para ajudar a inteligência artificial. Eu criei um guia de boas práticas para o Flow. A gente tem que entender que a inteligência artificial é ótima, mas ela precisa de contexto. Ela não tem como tirar da cabeça dela. Então eu criei esse guia aqui para ensinar a IA como usa o Flow do jeito certo. Sabendo disso, quando ela for criar os prompts, ela já cria de forma mais inteligente. E outro contexto que eu vou dar para ela é um guia de como usar a minha ferramenta, a minha automação que roda dentro do Flow. Ela precisa que a sequência de prompts esteja formatada de uma forma específica. Esse guia aqui já tem a forma específica e aí a inteligência artificial vai criar os prompts do Flow já formatado do jeito certo. Fica tranquilo que eu vou entregar também esses dois guias para você. É só você clicar no primeiro link da descrição, que é o meu WhatsApp, e pedir o material dessa aula aqui. E pronto, a gente envia. E agora é só esperar. A inteligência artificial vai criar todos os prompts das imagens e dos vídeos. E aí, depois disso, a gente vai lá para o Flow, criar tudo de uma vez só com a minha extensão. Beleza, ele terminou aqui, gerou todos os prompts de imagem e também todos os prompts de vídeo. Lembrando que se você está em outra inteligência artificial, eu recomendo você fazer separado, tá? Primeiro gera das imagens e depois gera dos vídeos. Se você está no Claude, ele gera tudo de uma vez só. Muito bem, porque hoje em dia o Claude é a melhor inteligência artificial
artificial para canais Dark. Agora o que eu vou fazer é pegar os prompts de imagem e ir lá no Flow para gerar todos de uma vez com a minha extensão. Para ser mais rápido de demonstrar aqui no vídeo, eu vou gerar o dos 15 primeiros. Mas lembrando que você coloca a extensão para fazer e ela faz tudo sozinha. Então não tem muito problema demorar, porque você pode pôr para gerar, vai fazer outra coisa da vida, depois você volta e já está tudo gerado, tá bom? Então, copiei aqui os prompts das 15 primeiras imagens, e aí eu vou ir no Flow, e aí eu vou colocar para gerar. Vou me diminuir e trocar de lado para dar para vocês verem certinho a minha extensão. Ela fica aqui do lado direito, e ela funciona para automatizar uma sequência de prompts, tanto para gerar imagens quanto para gerar vídeos, certo? E aqui na parte de vídeos já dá para ativar o modo de voz consistente. A gente já chega lá, por enquanto a gente vai gerar as imagens. Vou colar todos os prompts aqui, então colei imagens das 15 primeiras cenas, e aí eu vou escolher cenas, tá? Porque eu tô gerando cenas dos meus vídeos. Se eu quero gerar um banco de imagens, eu vou usar livres. Se eu quero criar as referências, né? Então referência de personagem, referência de lugar, aí eu vou colocar referências para usar nas minhas cenas. Mas esse estilo de canal não precisa de referências, então eu já venho em cenas direto. Tenho que escolher quantos prompts a ferramenta vai gerar por vez. Eu gosto de 4, tá? Ele gera rápido o suficiente com 4. Escolho quantos elementos são criados por prompt. Aqui eu deixo 3 e aí aqui tem que ficar 3 também, tá? Repara que tem que estar a mesma quantidade, aqui e aqui. Então é só colocar iniciar. Vou reparar se eu estou realmente selecionando imagens e no formato do YouTube, o que eu estou. Nano Banana pode ser tanto o Pro quanto o Nano Banana 2, eu vou deixar em 2 porque o limite dele é bem maior, tá? O Pro tem risco de no meio da geração acabar o limite, então eu vou deixar em Nano Banana 2. Repara que ele não gasta crédito, é de graça para gerar as imagens aqui no Flow, você não precisa ter plano, tá? E aí eu vou colocar iniciar. Você vai ver que a automação vai já colocar todos os prompts que eles vão fazer, que no caso são 15, e aí ele vai começar a gerar as minhas imagens. Ele está gerando 3 imagens por vez. Se der algum erro, ele marca aqui. Se as 3 derem erro, ele gera novamente para você ter a sua imagem. Aqui a gente colocou 15, mas a gente podia ter colocado as 200 imagens aqui sem problema nenhum, porque agora eu não preciso fazer mais nada. A automação vai gerar todas as imagens. Quando ela terminar de gerar as imagens, aí o que eu faço? Pego os prompts de vídeo, coloco aqui e aí ela vai gerar todos os vídeos sozinho. Quando ela terminar de gerar as imagens, eu vou escolher, eu vou ver quais são as melhores imagens. E aí depois coloco todos os prompts de vídeo aqui e ela vai gerar todos os vídeos sozinho. Então facilita muito a criação. A parte de Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V some. Eu coloco de uma vez a sequência de prompts e a inteligência artificial gera tudo. Enquanto está gerando isso daqui, eu vou te lembrar que eu tenho um curso onde eu ensino a minha metodologia para trabalhar com canais Dark. O meu curso é focado em quem quer trabalhar com o YouTube de verdade, tá? Ganhar dinheiro com o YouTube sem precisar aparecer. Se você tiver interesse, você pode clicar no primeiro link da descrição e me perguntar sobre o meu curso. Eu tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade para você. E se você quer dar uns passos além, você quiser realmente a minha ajuda para você trabalhar com o canal Dark, tem o meu serviço de acompanhamento, que é uma mentoria individual de 6 meses. Nós estamos no melhor momento para trabalhar com canais Dark no YouTube, e se você quiser aproveitar a minha metodologia, o meu conhecimento para você também começar a trabalhar com o canal Dark, então me chama lá que a gente conversa. Deixa eu ver em qual tá. Bom, já tá aqui entre o bloco 10 e o bloco 11. Já eu volto pra gente escolher as imagens e então colocar para gerar os vídeos. Pronto, terminou de gerar aqui. E aí eu posso baixar as 45 imagens de uma vez, mas não é isso que eu quero, né? Eu vou fechar aqui. E aí o que eu vou fazer é escolher as minhas imagens. Vou fechar o painel aqui para ficar melhor. Aí eu venho aqui da minha primeira imagem. E aí repara que eu gosto de deixar o grid assim, 3 por vez, porque eu gerei 3 imagens. Se eu tivesse gerado 4 imagens por prompt, eu ia deixar o grid em 4 para facilitar na hora de escolher. Eu sei que cada linha é uma cena que eu tenho que escolher. E aí é basicamente eu ver qual é a melhor aqui, certo? Vou pegar a cena 1, vou arrastar e eu coloco em cima da que eu achei melhor, que no caso é essa daqui. E aí ele já vai ficar marcado aqui, que essa é a cena 1. Isso a gente usa para quê? Para depois poder baixar todas as imagens escolhidas de uma vez só e também para gerar os nossos vídeos. Quando eu for gerar o vídeo, ele vai gerar usando a imagem escolhida de referência, certo? Então esse processo deixa muito mais fácil criar os vídeos, certo? Então aqui na 2 vou escolher alguma. O flow tá muito bom, tá? Normalmente agora nas 3 pelo menos uma vem certinho. É claro que sempre vai vir uma outra imagem meio estranha,
mas justamente por isso que a gente gera 3, né? Para escolher a melhor. Escolhi errado aqui, usei o 6 2 vezes, e aí repara que ele também seleciona como se fosse uma segunda imagem da cena 6, mas não é isso que eu quero. Dependendo do canal, isso pode ser útil, tá? Mas a gente está escolhendo uma imagem por cena. Você pode ver que esse é um processo rápido, né? É só ir escolhendo as imagens. É claro que quando o vídeo tem muitas imagens, vai demandar um tempinho aqui, mas nós somos os criadores de conteúdo, né? É bem mais rápido do que dar Ctrl+C, Ctrl+V nos prompts e depois ter que escolher. Então, algum trabalho a gente tem que ter. A ideia é que a gente reduza o nosso trabalho mecânico, né, de Ctrl+C, Ctrl+V, mas essa parte que é uma parte criativa, né, escolher. Eu vou olhar e vou ver qual ficou melhor. É uma parte criativa. Aí ela fica comigo. Terminei de escolher as minhas imagens. Aí o que eu posso fazer? Baixar todas, que não é o que eu quero. O que eu vou fazer é criar os meus vídeos a partir das minhas imagens. Importante, assim que eu terminei de escolher todas as imagens, eu vou dar um atualizar na página. Quando eu atualizo na página, vocês vão reparar que todas as imagens escolhidas, elas vêm aqui para cima. Elas são renomeadas e favoritadas. A gente precisa disso para gerar os vídeos de forma certinha, tá? Então, terminou de escolher as imagens, atualiza a página. O que a gente vai fazer agora é criar os vídeos. Então, eu vou vir aqui na parte de vídeos, vou colar todos os nossos prompts que a nossa IA gerou para nós. Bom, então aqui na minha IA, eu vou vir aqui nos prompts de vídeo e aí eu vou pegar. Como eu fiz só 15 imagens, eu vou gerar os 15 primeiros vídeos. Mas é aquilo que eu falei. Se a gente tivesse gerado todas as imagens, o que ia demorar mais era a automação funcionando. Não a gente, né? A gente põe a automação para rodar e vai trabalhar em outra coisa, vai fazer outra coisa da vida. Então, copiei aqui os prompts de vídeo, venho aqui no Flow, na minha ferramenta, na parte de vídeos, e aí eu colo aqui. Repara que ele já identificou que são 15 cenas, tá? Que eles vão usar de referência. Aí eu preciso validar a cena aqui, tá? Eu preciso colocar validar, porque ele vai procurar as referências das cenas, vai falar, tá certinho, pode gerar os vídeos. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. Coloquei para validar. Tá vendo que ele está escaneando todas as imagens da página e vendo se está tudo certinho aqui. Encontrou as 15 cenas, está tudo certo, posso seguir. Essa opção aqui, o livre, é como se você estivesse gerando um banco de vídeos. Não é isso que a gente quer. A gente quer cenas, né? Eu vou gerar 3 e dessas 3 eu vou escolher uma. Então é cenas. Livre é como se eu fosse usar as 3. O pessoal usa bastante para aqueles vídeos de oração, vídeos de paisagem, né? Aí o pessoal usa o modo livre. Agora, para esse estilo de vídeo que a gente está fazendo, cenas combina mais. Vou gerar 4 prompts simultâneos. Quando o limite do Flow tá mais baixo, né? Tá muito uso, aí eu deixo 3. Mas esses dias tá ok, então eu deixo 4 mesmo. E aí eu reparo, eu tenho que gerar 3 vídeos a cada prompt. Então eu venho aqui, seleciono o modelo de vídeo, seleciono elementos, tá? Por que eu vou selecionar elementos? Porque eu quero voz consistente. Voz consistente não funciona no frames, só em elemento. Reparo que está selecionado o formato do YouTube, 3 elementos por prompt, igual tá aqui, e aqui é importante usar esse modelo aqui, tá? Recentemente o Flow liberou esse 3.1 Light Low Priority, que também não gasta crédito, só que a voz não funciona com ele, então a gente não pode usar ele por enquanto, a gente deixa no Fast. O Fast, se vocês repararem, vai sair aqui do Flow no dia 10 de maio, mas a gente tem ainda uns 20 dias aí pela frente e a gente acredita que muito provavelmente o YouTube vai colocar o recurso de voz consistente aqui no Lite também. Então, por enquanto a gente usa o Fast e fica de olho que muito provavelmente o Lite deve receber as funções que o Fast tem. Então, deixar selecionado isso, gera 0 crédito, prontinho. Então, eu venho aqui, vou acionar a voz consistente para sempre escolher a mesma voz. Repara que no prompt tem que ter essa informação, tá vendo? No final de cada prompt está o nome da voz que eu vou usar. Como que a IA criou isso certinho? Lembra que a gente subiu um guia de formatação para a nossa ferramenta lá no Cloud? Então, com esse guia, a sua inteligência artificial já vai saber como usar a nossa ferramenta. Esse guia está no material da aula, só você clicar no primeiro link da descrição, me chamar lá no WhatsApp e pedir para mim que eu te entrego esse guia, tá bom? Junto com todos os materiais da aula. Então, voz consistente. E eu também adicionei essa opção aqui, referências via menu. Por quê? Nos últimos dias, o Flow começou a dar erro gerando referências via arroba. Como funciona aqui o Flow? Eu consigo adicionar as referências clicando aqui. Eu adiciono referências. Consigo adicionar referências arrastando para cá.
Então, ó, arrastei, ele vai usar essa referência, ou colocando arroba, ó, eu vou escrever arroba, aí abre esse painel de referências. Usar referências com arroba estava dando erro no Flow, até ontem estava dando esse erro, tem uns 3, 4 dias. Então, eu adicionei essa opção aqui na nossa ferramenta para contornar esse erro. Ao invés de usar a referência via arroba, se eu coloco referências via menu, a minha ferramenta vai adicionar a referência clicando com o botão direito e colocando incluir no comando. Funciona também, normal. Como o Flow está com problema com arroba, a gente precisa usar essa outra forma. Ela é um pouquinho mais devagar, mas funciona de boa. Deixa eu só ver se ainda está com problema. Vou retirar esse daqui, vou incluir alguma coisa aqui, só para testar, só para a gente ver, ó, aqui. Vou gerar um vídeo das cortinas fechando. Se der erro em gerar a referência com arroba, a gente ativa essa função. Ó, tá vendo? Deu erro gerar esse vídeo com arroba. Tá vendo que eu nem tô usando a ferramenta ainda, tá? Isso daqui é no próprio Flow. O Flow tá com esse erro. Então, vou apagar isso, erro. Agora só para você ver. Se eu arrasto aqui e falo vela queimando, ele vai conseguir gerar, porque o problema é interno do Flow usar o arroba. Eles estão com algum bug, né? A gente não pode parar de usar a ferramenta só por conta desse probleminha, né? Então, eu pedi para o pessoal que desenvolve a minha ferramenta adicionar essa opção aqui, para não usar o arroba e usar a referência via menu. Aí vai funcionar de boa, tá? Então, como ainda está com erro no arroba, eu ativo isso daqui. Quando você testar, ver que não está mais dando erro em gerar vídeo com arroba, você nem precisa selecionar isso daqui, que gera mais rápido, tá? Mas, então, vou deixar aqui selecionado e vou pôr para iniciar. Antes só deixa ele terminar, ó, gerou normalmente aqui, tá, os vídeos. Vou apagar esses vídeos só pra gente não se confundir, tá? Vou excluir esses 3 vídeos aqui. Só gerei eles para mostrar para vocês que está funcionando. E agora sim a gente vai dar play na nossa ferramenta. Ele vai já ver que tem os 15 e vai gerar os 15 vídeos utilizando as referências que a gente escolheu das imagens que a gente já gerou. Então você vê como ele está funcionando. Ele está incluindo a imagem, está escolhendo a voz que eu escolhi. Ó, eu escolhi a voz algeba. Então ele selecionou a voz, colocou o prompt, que no prompt já tem escrito o que eu quero no vídeo e também o texto que eu quero ser narrado, que pegou lá do meu roteiro. Isso tudo a inteligência artificial já fez sozinha, porque ela tem os nossos guias, né? Ela tem os nossos contextos. Se você quiser os contextos, me pede que eu te passo. E aí funciona bem. Então vai gerar aqui os nossos 15 vídeos sozinho, não estou fazendo mais nada, a extensão está funcionando sozinho. Coloquei 15, mas vocês podem colocar 50, podem colocar 100, podem colocar 200, que vai funcionar numa boa. Vai fazer tudo sozinho, e aí depois que terminar, você vem e escolhe os vídeos que você quer usar. Que ele vai gerar 3 vídeos por cena, né? Aí você escolhe qual você quer usar. Para gerar, precisa de mim? Não. A ferramenta faz sozinho. Não preciso estar aqui. Para escolher, precisa de mim? Claro, né? Porque é uma opção criativa. Eu vou ver qual ficou melhor. Daria para pôr uma IA para analisar e escolher? Daria. Mas aí perde a humanidade. É aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que automatizar o que dá para ser automatizado, o que realmente faz sentido ser automatizado. Mas a parte criativa, a parte humana tem que existir, senão o YouTube vai perceber e vai tirar a monetização do seu canal. Bom, vou dar um pause aqui, fazer outra coisa da vida e daqui a pouco eu volto para vocês verem que terminou. Chegou aqui no último bloco e vocês vejam como a extensão funciona sozinha, funciona automaticamente. Então, ó, mandou o prompt, tudo sozinho. É uma mão na roda, né? Porque a gente consegue fazer outra coisa enquanto a extensão está gerando os nossos assets. Ó, tá buscando a referência, incluiu a referência no prompt, e aí vai selecionar a voz, busca pela voz que está lá no prompt, seleciona a voz, coloca o prompt da imagem 15, no caso do vídeo 15, e enviou. E aí é só esperar terminar todos os vídeos. Tudo automaticamente, tudo sozinho. Terminando, você vê que é muito bom a gente conseguir automatizar a parte que deve ser automatizada, né? A parte que é manual, a parte que é repetitiva. Essa parte a gente pode automatizar sem problema nenhum, para não precisar ficar aqui 1, 2, 3 horas gerando assets, né? E fazer dessa forma que eu estou fazendo é bom porque na hora da edição vai ser muito mais rápido, porque cada um dos segmentos gerados já está sincronizado com o roteiro, já tem a narração e já tem o vídeo em relação àquela narração. Aí é basicamente colocar um vídeo depois do outro e a base do seu vídeo já está pronta. É claro que a gente vai precisar mexer um pouco na edição, né? O que a gente chama de quebra de edição, para evitar o YouTube achar que é uma automação, mas fica fácil de fazer. Inclusive a gente tem prompt para gerar essas quebras também. Ó, terminou aqui, gerou 45 vídeos porque são 15 cenas. Aí eu vou escolher qual é o melhor vídeo de cada uma delas. Vou fechar aqui também. Aí eu vou lá no começo e vou
e escolher. Esse processo de escolha precisa ser manual, né? Porque eu poderia só pegar o primeiro de todos e estaria pronto. Sim, mas o Flow às vezes erra, né? Então, ó, por exemplo aqui mesmo, ele já colocou legenda. Não quero legenda nesse vídeo. Então eu vou ouvir cada um deles e vou escolher. Vou mostrar o começo para vocês e aí vocês veem como é rápido também para escolher. Um filósofo alemão escreveu, há mais de 100 anos, que a maioria das pessoas não tem valores próprios de verdade. Você viu que ficou muito bom. Eu já vou escolher esse como o primeiro da cena. Não preciso ver todos. Se eu encontrei um que tá bom, eu já posso escolher. Segundo, Ela só carrega os valores que o rebanho ao redor permitiu que ela carregasse. O nome desse filósofo alemão era Nietzsche. você viu? Você vê a qualidade do vídeo, a qualidade da voz e principalmente a consistência da voz. Então, o meu vídeo já sai quase pronto. Vamos escolher o terceiro. E se você abriu rede social hoje, participou exatamente do ritual que ele descreveu achando que se expressava. Bom também. Vamos ver o quarto. Quando esse vídeo aqui acabar, você vai entender por que aquela opinião que você tem é igual à de milhões de pessoas. Bom também. Vamos pro quinto. Milhões recebem o mesmo feed que você recebe todo dia. E quando você vê esse mecanismo, não tem mais como desvê-lo. O milhões ficou bem em cima. Dá pra usar, né? Mas vamos ver se tem um melhor. Milhões recebem o mesmo feed que você recebe todo dia. E quando você vê esse mecanismo, não tem mais como desvê-lo. Ficou bom. O celular tá com a tela dos dois lados, né? Mas tá bom, né? Vídeo gerado por IA tem um bugzinho outras vezes e o pessoal que tá assistindo o canal Dark nem se importa com isso. Eu descobri isso quando percebi uma coisa bem simples. Minhas opiniões mais firmes eram cópia fiel do meu feed. Você vê que muito bom, o Flow acerta quase todas de primeira. Às vezes a gente tem que ver os outros, mas se os três vierem errado, o que a gente faz? A gente clica aqui e regera. É simples também. E quando eu tentei pensar diferente do feed, eu senti medo. Não foi um medo intelectual, foi medo de estômago mesmo. Bom também. Foi aí que eu entendi o que o Nietzsche queria dizer. O rebanho controla pelo medo de ficar sozinho, não pela força. E aqui está o detalhe que muda tudo. O algoritmo não é neutro. Ele é o pastor mais eficiente que esse rebanho teve. Você vê a qualidade dos vídeos, a qualidade da voz, a consistência da voz. O vídeo realmente sai quase pronto quando a gente faz desse método. É basicamente o tempo de você escolher as imagens e depois de escolher os vídeos. Só isso. E eu vou te mostrar aqui, passo a passo e sem suavização, como exatamente esse pastor digital funciona por dentro. Mas antes de eu te mostrar como esse mecanismo todo funciona por dentro, eu preciso te pedir um favor rápido aqui. Você vê que quase todos eu escolho o primeiro. Para alguém mais preguiçoso, menos caprichoso, podia só pegar o primeiro vídeo e ia ter um erro ou outro, né? Mas eu gosto de qualidade, né, nos vídeos, então eu assisto todos para escolher. Se você curte conteúdo que usa filosofia de verdade para desmontar o que a gente repete no automático, se inscreve agora. Deu no finalzinho, aí lá na edição é só cortar, não tem problema nenhum. Poderia até ver os outros, mas aqui eu só posso ver os outros ou cortar na edição. Vamos ver. Se você curte conteúdo que usa filosofia de verdade para desmontar o que a gente repete no automático, se inscreve agora. Esse ficou estranho, acaba dobrando. Se você curte conteúdo que usa filosofia de verdade para desmontar o que a gente repete no automático, se inscreve agora. Bom, esse ficou bom. Você vê, por isso que eu gosto de checar, né? Seria um grande problema ter aquilo no final? Não, mas eu gosto de conferir até pela qualidade, né? Aqui no canal tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre no mesmo tom direto dessa conversa de hoje. Bom, falta 2. E a curtida aqui embaixo faz toda a diferença do mundo pro canal, cara, porque ajuda o vídeo a chegar em mais gente. Você vê que os vídeos precisam ter CTA, né? Eu coloquei até inclusive nesse. Vou fechar aqui. Então, chegamos no último. Gente que tá presa dentro do feed achando que tá livre de tudo. Dito isso, cara, vamos pro conteúdo de verdade agora. Ó, você vê que deu um bugzinho no final, por isso que eu gosto de ver. Gente que tá presa dentro do feed achando que tá livre de tudo. Dito isso, cara, vamos pro conteúdo de verdade agora. Tá aparecendo um cara, eu acho que é por conta da narração. Gente que tá presa dentro do feed achando que tá livre de tudo. Dito isso, cara, vamos pro conteúdo de verdade agora. Bom, esse ficou bom. Então, pronto, já tá tudo selecionado.
vou clicar para baixar. E aí é importante você colocar para o seu navegador não perguntar na hora de fazer o download, né? Porque senão ele vai perguntar para cada uma das 100, 200 imagens ou vídeos que você estiver baixando. Se você colocar lá na configuração do navegador para baixar direto, aí baixa tudo de uma vez só. Agora que já baixou, eu vou lá para o nosso editor de vídeo e vou colocar todos os vídeos, um na sequência do outro. E aí vocês vão ver que a base do vídeo já vai estar pronta. Bom, então eu vou pegar os vídeos, jogar tudo de uma vez aqui, e aí vocês vão ver que a base do vídeo já está pronta. Por quê? Como eu gerei tudo no Flow com esse recurso de vozes consistente, cada um desses segmentos já tem o vídeo e o áudio sincronizado e todos juntos compõem o meu roteiro. Então aqui é basicamente eu colocar os efeitos de transição e de movimento, e o vídeo já vai estar pronto. Então é um processo bem rápido para o vídeo já estar pronto. E tem também o que a gente coloca, que a gente chama de quebra de edição, que é basicamente espaços vagos, tela preta, né, para dar aquele clímax, ou até texto na tela. A gente gera isso para dar uma diferenciada nos modelos de edição do vídeo, né? Mesmo sendo 100% vídeo com vídeo, a gente sabe que o YouTube não gosta que a gente repita tudo em todos os vídeos. Então a gente precisa também dar uma variada, tá? É importante pensar nisso também. Vamos ver como ficou dessa forma, sem efeito nenhum por enquanto, só com as transições. Um filósofo alemão escreveu, há mais de 100 anos, que a maioria das pessoas não tem valores próprios de verdade. Ela só carrega os valores que o rebanho ao redor permitiu que ela carregasse. O nome desse filósofo alemão era Nietzsche. E se você abriu rede social hoje, participou exatamente do ritual que ele descreveu achando que se expressava. Quando esse vídeo aqui acabar, você vai entender por que aquela opinião que você tem é igual à de milhões de pessoas. Milhões recebem o mesmo feed que você recebe todo dia. E quando você vê esse mecanismo, não tem mais como desvê-lo. Eu descobri isso quando percebi uma... Você viu a qualidade, né? A consistência da voz, a qualidade dos vídeos, o ritmo da narração, tudo bom. É um ótimo vídeo feito de maneira simples. Para ficar 100%, falta só os efeitos, que a gente pode pôr aqui rapidamente, e as quebras de edição. Quebra de edição são momentos em que a edição muda de ritmo, justamente para a gente não ser desmonetizado. Para a gente fazer isso é simples, a gente volta lá na IA que gerou os prompts das nossas imagens e dos nossos vídeos, e eu vou colocar um prompt aqui, que você pode pegar lá comigo. Esse prompt faz o quê? Faz a IA analisar o roteiro e sugerir as quebras de edição. Aí, nesses momentos, a gente deixa a tela preta ou a gente deixa a tela preta com texto e com isso a gente já dá uma variada e evita o nosso canal de ser desmonetizado. Então, vou esperar aqui a IA pensar e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Com esse prompt que eu mandei, a inteligência artificial analisa o roteiro e sugere quebras de edição, como por exemplo, essa quebra de edição aqui. É na cena 10, com texto na tela, o pastor mais eficiente que o rebanho já teve. Então, copio isso daqui, vou lá no meu editor, aqui na cena 10, vou vir aqui e vou inserir um texto. Vou adicionar uma nova camada, seleciono aqui, e aí eu vou colocar um texto aqui. Esse texto aqui, coloco o texto aqui, e eu gosto de, inclusive, colocar com o fundo escuro, tá? Vamos só sincronizar certinho, e aí eu já coloco o fundo preto. E eu vou te mostrar aqui, passo a passo e sem suavização, como exatamente esse pastor digital funciona por dentro. Mas antes de eu te mostrar... Vou vir aqui para sincronizar. Pega um pouquinho antes, tá? Para ver. Ele é o pastor mais eficiente que esse rebanho teve. E eu vou te mostrar aqui, passo a passo e sem suavização. Bom, então já achei que é aqui. Não pela força. E aqui está o detalhe que muda tudo. O algoritmo não é neutro. Ele é o pastor mais eficiente que esse rebanho teve. E eu vou te mostrar aqui. Aí eu vou dar uma quebra mesmo. Eu posso ou deixar preto ou colocar um fundo. Eu gosto dos dois, tanto do preto quanto do fundo. Vou adicionar uma nova camada. Vou arrastar isso daqui para a camada de cima. E aí eu vou colocar um background aqui. Vamos ver. Ele é o pastor mais eficiente que esse rebanho teve. E eu vou te mostrar aqui. Bom, e aí a gente coloca isso um pouquinho antes, coloca uns efeitinhos de transição. Na letra a gente põe a saída mais rapidinha. Deixa eu pôr aqui também. E aí na letra a gente pode inclusive pôr um efeito, né? Um efeito de máquina de escrever. Vamos ver. Ele é o pastor mais eficiente que esse rebanho teve. E eu vou te mostrar aqui, passo a passo e sem suavização, como exatamente esse pastor digital funciona por dentro. Mas antes de eu te mostrar...
Bom, já é o suficiente. Colocando uns 10 desse no vídeo, né? Então a IA já indica onde eu vou pôr, aí eu acho certinho o lugar, ponho, e aí já dá quebras de edição o suficiente para o vídeo não ser desmonetizado. O resultado de um vídeo assim é um vídeo muito bem feito. A gente pode inclusive pedir para a inteligência artificial criar prompts de música que combinem com o nosso vídeo, trilhas sonoras, né? A gente cria no Suno e põe aqui. Também dá para fazer. A ideia é basicamente essa. A gente deixa todas as decisões manuais, né, que não vai fazer muita diferença, para a inteligência artificial fazer. A gente usa ferramentas para acelerar o processo e a gente fica com a parte que é realmente criativa. Fazendo dessa forma, a gente consegue fazer um vídeo bem feito e sem demorar muito tempo. Se você quiser usar a minha ferramenta do Flow, essa ferramenta aqui, você pode clicar no primeiro link da descrição e me pedir que eu te envio, tá? De graça, eu fiz isso justamente para todos os inscritos do canal. Pode pedir lá que eu te entrego. Se você já pegou ela e você quer usar a parte de vozes consistentes, já está atualizada, tá? Assim que eu atualizo do lado de cá, já atualiza para todo mundo. Então é só você vir aqui e clicar no vozes consistente. Lembra que o Flow tá com um erro ao usar referências com arroba, tá? Então, por esses dias, tem que clicar nessa opção aqui de referências via menu, que aí ele gera clicando com o botão direito em cima da imagem. Então, mesmo com o Flow estando com esses erros, a nossa extensão está funcionando normalmente para todo mundo. Se você quiser o material dessa aula, todos os prompts que eu usei, clica no primeiro link da descrição, que é o meu Instagram, me chama lá que eu te passo todos os materiais dessa aula. E se você quiser aprender a trabalhar com o YouTube sem precisar aparecer, você pode também clicar no primeiro link da descrição, que é o meu WhatsApp, e me chama lá, me pergunta sobre o meu curso, que são de aulas gravadas, ou sobre a minha mentoria individual, que é um serviço de acompanhamento de 6 meses, tá? Tenho certeza que vai ser um ótimo guia para você que quer trabalhar com canais Dark. Esse foi mais um vídeo longo, mas é um vídeo para você ver como realmente a gente consegue trabalhar com isso daqui, tá? Então eu vou te pedir para clicar no botão de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, porque é sobre isso que eu falo aqui, né? Sobre como trabalhar com canais Dark aqui no YouTube. Se você gostou, deixa também um comentário nesse vídeo, tá? Porque esses vídeos dão trabalho de fazer, a extensão dá trabalho de fazer e eu disponibilizo gratuitamente para todos os inscritos. E também vou deixar aqui como vídeo sugerido os meus outros 2 vídeos sobre o Flow. No de cima eu ensino sobre a ferramenta, como usar o Flow, e no de baixo eu falo sobre a consistência de voz. Saindo desse vídeo aqui, você pode assistir aqueles 2 lá para complementar o seu estudo. Eu sou o Vinícius Linhares e a gente se vê amanhã.